Se tocar esse piano, me caso com você. A bilionária riu do faxineiro na frente de todos. Mas quando ele tocou a primeira nota, o salão inteiro congelou. E ela percebeu que tinha acabado de desafiar a pessoa errada. O salão de festas do Hotel Magnolia resplandecia sob os lustres de cristal quando Gabriel Santos empurrou seu carrinho de limpeza pelo corredor lateral, tentando passar despercebido. Era mais um evento de gala, mais uma noite onde ele seria apenas parte da paisagem, alguém que os convidados olhavam sem realmente ver. Ele segurava o esfregão com as mãos calejadas, prestando atenção para não escorregar no mármore recém-polido. Cuidado! Uma voz feminina cortou o ar. Gabriel levantou os olhos e viu uma mulher deslumbrante parada à sua frente, segurando uma taça de champanhe como se fosse um troféu. Helena Ribeiro, a herdeira do grupo empresarial Ribeiro, uma das mulheres mais ricas do país. Ele havia visto o nome dela na lista de convidados VIP. Desculpe, senhora, Gabriel murmurou, desviando o carrinho rapidamente. Você quase derrubou o champanhe de 15 mil reais na minha frente, Helena disse alto, fazendo várias cabeças se virarem. Vocês prestam atenção em quem contratam aqui? Gabriel abaixou a cabeça. Foi sem querer, senhora. Não vai acontecer de novo. Claro que não vai, ela retrucou, virando-se para um grupo de pessoas que se aproximava. Vocês acreditam? Quase fui atropelada por um carrinho de limpeza no evento mais exclusivo da cidade. As risadas ecoaram pelo salão. Gabriel sentiu o rosto queimar, mas manteve a compostura. Já havia passado por situações piores nos últimos anos. Muito piores. Helena, deixa o rapaz trabalhar, uma voz masculina disse. Era Ricardo Fonseca, empresário conhecido por suas campanhas filantrópicas. Trabalhar? Ele estava quase destruindo meu vestido. Helena dramatizou fazendo gestos exagerados. Vocês sabem quanto custou? Mais que o salário dele em 1 ano, imagino. Outra mulher comentou. E mais risadas se seguiram. Gabriel empurrou o carrinho em direção aos fundos do salão, onde poderia trabalhar sem ser notado. Passou pela cozinha industrial, cumprimentou os garçons que corriam de um lado para outro e finalmente chegou à área de serviço. Ali encontrou André Martins, seu colega e único amigo naquele emprego. Cara, viu o que aconteceu lá fora? André disse, apoiando-se na vassoura. Essa Helena Ribeiro é terrível. Trata todo mundo como lixo. É só mais uma pessoa rica que nunca precisou se preocupar com nada na vida. Gabriel respondeu, enchendo o balde com água. Não vale a pena ligar. Mas você ligou. Eu vi sua cara. Gabriel suspirou. Vamos terminar logo o trabalho. Ainda temos 3 salões para limpar hoje. Enquanto trabalhavam, Gabriel não conseguia tirar da cabeça a cena da humilhação. Não era a primeira vez que passava por algo assim, mas nunca ficava mais fácil. Cada comentário maldoso, cada risada de zombaria, era como um lembrete doloroso de quão longe ele havia caído. Gabriel, André o chamou. Você já pensou em procurar outro emprego? Sei que você tem capacidade para muito mais que isso. Não é tão simples, Gabriel respondeu, esfregando o chão com movimentos mecânicos. Preciso de estabilidade, salário fixo, plano de saúde. Tenho uma filha de 6 anos para criar sozinho. André já sabia disso. Conhecia Beatriz das poucas vezes que Gabriel precisou levá-la ao trabalho quando não tinha com quem deixar. Uma menina esperta, de olhos grandes e sorriso contagiante, que adorava desenhar enquanto o pai terminava o turno. Como está a Bia? André perguntou. Crescendo rápido demais. Gabriel sorriu pela primeira vez na noite. Semana passada disse que quer ser médica ou astronauta, ou as duas coisas. Ela vai conseguir. Tem a inteligência do pai. Gabriel balançou a cabeça. Ela tem a força da avó. Minha mãe cuidou dela nos primeiros anos quando eu trabalhava feito louco para pagar as contas. Foi quem ensinou Beatriz a ser forte. Ele não gostava de falar muito sobre isso. Sobre como sua mãe havia lutado contra o câncer por 2 anos enquanto ele sacrificava tudo para mantê-la viva. Sobre como ela segurou Beatriz nos braços pela última vez, fazendo-o prometer que nunca desistiria de ser pai presente, mesmo que isso significasse abrir mão de todos os outros sonhos. O evento continuava do outro lado da porta. Música suave tocava, conversas animadas enchiam o ar, o tilintar de taças ecoava pelo salão principal.
Era um mundo completamente diferente do corredor frio onde Gabriel trabalhava. Atenção, todos os funcionários. A voz do gerente soou pelo rádio que André carregava. Precisamos de alguém para ajudar a mover o piano de cauda para o centro do salão. É urgente. A gente vai? André perguntou. Vamos, Gabriel concordou, guardando os materiais de limpeza. Quando chegaram ao salão principal, o piano já estava cercado por funcionários tentando descobrir a melhor forma de movê-lo sem danificar o instrumento caríssimo. Era um Steinway & Sons, uma obra de arte que provavelmente custava mais que uma casa. Cuidado, esse piano vale 2 milhões de reais, o gerente gritava nervoso. Se arranhar, saem todos demitidos. Gabriel se aproximou e examinou o instrumento com um olhar que os outros não notaram. Seus dedos quase tremeram quando passou a mão levemente pela lateral polida. Fazia tanto tempo desde a última vez que havia tocado um Steinway. Vocês precisam levantar pelos pontos de apoio, ele disse calmamente. Não pela tampa. Se forçarem errado, vão quebrar os mecanismos internos. O gerente o encarou. E desde quando o faxineiro entende de piano? Só estou tentando ajudar, Gabriel respondeu dando de ombros. Então ajude empurrando, não dando palpite. Levaram quase 20 minutos para posicionar o piano no centro do salão. Gabriel fez questão de guiar os movimentos, mesmo sendo ignorado na maior parte do tempo. Quando finalmente terminaram, o gerente dispensou todos de volta ao trabalho. No fundo do salão, uma mulher de meia-idade discretamente levantou o celular e começou a gravar. Ela havia notado algo na forma como Gabriel tocava o piano, uma reverência que não combinava com alguém que apenas movia móveis. Seu instinto de jornalista dizia que havia uma história ali. Espere! Helena Ribeiro surgiu do nada, segurando outra taça de champanhe. Ela havia observado tudo com interesse crescente. Você entende de piano? Gabriel hesitou. Um pouco. Um pouco? Ela riu virando-se para os convidados. O faxineiro entende de piano, que fascinante! Mais risadas. Gabriel tentou se afastar, mas Helena deu um passo à frente, bloqueando seu caminho. Não fuja agora. Estou curiosa, ela disse, a voz pingando sarcasmo. Me diga, você sabe tocar ou só sabe empurrar o instrumento? Com licença, preciso voltar ao trabalho, Gabriel murmurou. Responda minha pergunta. Helena insistiu, e havia algo cruel em seus olhos. Você sabe tocar piano? O salão inteiro estava prestando atenção agora. Conversas pararam, cabeças se viraram, todos queriam ver aonde aquilo ia dar. Gabriel sentiu o peso de dezenas de olhares sobre si. Mais celulares se levantaram discretamente, registrando o momento. Sim, ele disse finalmente. Sei tocar. A risada de Helena foi alta e desagradável. Ele sabe tocar. Vocês ouviram? O homem que limpa nossos banheiros diz que sabe tocar piano. Helena, isso já passou dos limites. Ricardo tentou intervir. Não, Ricardo, isso é entretenimento, ela retrucou. Precisamos de algo divertido nessa festa chata. Ela se aproximou mais de Gabriel, tão perto que ele podia sentir o cheiro caro do perfume dela. Vamos fazer uma aposta, o que acha? Não estou interessado em apostas, Gabriel respondeu, mantendo a voz firme. Ah, mas eu estou, Helena sorriu maldosamente. Se você conseguir tocar esse piano, se conseguir tocar algo que impressione alguém neste salão, eu... Ela pausou dramaticamente, olhando ao redor para garantir que todos estavam ouvindo. Os celulares continuavam gravando, capturando cada palavra. Eu me caso com você. O salão explodiu em gargalhadas. Era a coisa mais absurda que qualquer um ali já havia ouvido. Helena Ribeiro, bilionária, herdeira de um império empresarial, oferecendo-se em casamento para um faxineiro. Helena, você bebeu demais, uma amiga dela sussurrou. Estou completamente sóbria, Helena respondeu, sem tirar os olhos de Gabriel. Então o que me diz? Aceita a aposta? Gabriel sabia que deveria simplesmente ir embora. Sabia que aquilo era uma armadilha, uma humilhação elaborada para a diversão daquelas pessoas entediadas. Mas havia algo na arrogância de Helena, algo na certeza absoluta que ela tinha de que ele falharia, que tocou uma corda profunda dentro dele. Pensou em Beatriz, em como explicaria para a filha que o pai havia sido humilhado publicamente e não fizera nada. Em como queria que ela crescesse sabendo que dignidade não tem preço.
E quando eu tocar? Ele perguntou calmamente. O que você me dá? Quando você tocar? Helena gargalhou. Você está confiante. Eu adoro isso. Tá bom. Quando você tocar, se impressionar pelo menos metade das pessoas aqui, além do casamento imaginário, eu dou 50 mil reais. 50 mil reais. Era dinheiro suficiente para garantir um ano de escola particular para Beatriz. Dinheiro para o tratamento dentário que ela precisava. Dinheiro que poderia mudar a vida delas. Mas quando você falhar, Helena continuou, quando ficar claro que é apenas um faxineiro mentiroso tentando se mostrar, você pede desculpas na frente de todos, de joelhos. O silêncio que caiu sobre o salão era denso, desconfortável. Mesmo os garçons pararam de servir bebidas. Todos queriam ver o que aconteceria. Os vídeos continuavam sendo gravados. Não faça isso, Gabriel. André sussurrou atrás dele. Ela está te usando como diversão. Gabriel sabia disso. Sabia exatamente o que Helena estava fazendo. Mas pela primeira vez em anos, sentiu algo além de resignação. Sentiu raiva. Sentiu o peso de todas as humilhações, todos os comentários cruéis, todos os olhares de desprezo que havia recebido desde que sua vida desmoronou. E principalmente, sentiu a memória da sua mãe, das últimas palavras dela. Nunca deixe ninguém fazer você esquecer quem realmente é, filho. Você é Gabriel Santos. E isso significa algo. Eu aceito, ele disse. Helena sorriu como uma predadora que acabou de encurralar a presa. Maravilhoso. Então, por favor, nos presenteie com seu talento musical. Ela fez um gesto grandioso em direção ao piano. Gabriel caminhou lentamente até o instrumento, sentindo cada passo como se estivesse atravessando um campo minado. Quando se sentou no banco, suas mãos tremeram ligeiramente. Fazia anos desde a última vez que havia tocado em público. Anos desde que tinha permitido que essa parte de si mesmo voltasse à superfície. Mas seus dedos lembravam. Mesmo depois de tudo, mesmo depois da dor e da perda, seus dedos lembravam. Estamos esperando! Helena cantarolou provocadora. Gabriel fechou os olhos por um momento. Respirou fundo. Pensou em Beatriz dormindo na casa da vizinha que cuidava dela quando ele trabalhava à noite. Pensou na sua mãe, que sacrificou tudo para que ele pudesse ter aulas de música quando criança. Pensou em todos os sonhos que havia abandonado. E então, colocou as mãos sobre as teclas. O salão inteiro prendeu a respiração. Helena cruzou os braços, sorriso confiante no rosto. Estava absolutamente certa de que, em segundos, estaria rindo da tentativa patética do faxineiro de tocar algumas notas desconexas. Estava certa de que teria mais uma história engraçada para contar em jantares futuros. Ela não fazia ideia de que, em alguns segundos, sua vida nunca mais seria a mesma. Porque Gabriel Santos não era apenas um faxineiro que sabia empurrar pianos. Gabriel Santos era alguém que Helena jamais imaginaria encontrar limpando os corredores de um hotel. E quando ele tocou a primeira nota, perfeita e cristalina, cortando o ar do salão como uma lâmina afiada, Helena Ribeiro percebeu algo terrível. Ela havia acabado de desafiar a pessoa errada. A primeira nota foi apenas o começo. Quando os dedos de Gabriel deslizaram pelas teclas, não havia hesitação, não havia erro. Era como se o piano fosse uma extensão do seu próprio corpo, cada movimento fluindo com uma naturalidade que deixava claro que aquilo não era sorte ou mero conhecimento básico, era maestria. Ele começou com Chopin, Nocturne em Mi bemol maior. Uma das peças mais desafiadoras do repertório clássico, cheia de nuances emocionais que separavam pianistas amadores de verdadeiros artistas. O salão ficou completamente paralisado. Helena, que segundos antes sorria com zombaria, sentiu o sorriso congelar no rosto. Aquilo não era possível. Não podia ser real. O homem que ela havia humilhado, que empurrava carrinhos de limpeza e esfregava chão, estava tocando como... Ela não conseguia nem completar o pensamento. As notas fluíam pelo salão como ondas, subindo e descendo com uma precisão emocional devastadora. Gabriel tocava de olhos fechados, completamente imerso na música. Cada acorde contava uma história. Cada pausa carregava significado. Não era apenas técnica perfeita, era a alma exposta através de teclas de marfim.
Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de uma senhora idosa sentada perto do piano. Um homem de terno caro, que minutos antes ria da situação, agora estava paralisado com a boca entreaberta. Garçons largaram as bandejas para se aproximar, hipnotizados. André, que conhecia Gabriel há meses, mas nunca havia visto essa faceta dele, sentiu um arrepio percorrer a espinha. Quem era aquele homem? Quem realmente era o amigo com quem trabalhava todos os dias? Pelo salão, dezenas de celulares continuavam gravando. A mulher que havia começado a filmar primeiro agora tinha lágrimas nos olhos, mas mantinha o telefone firme, capturando cada segundo daquele momento extraordinário. Gabriel tocou por 4 minutos ininterruptos. Quando a última nota ecoou pelo salão, seguida apenas pelo silêncio mais absoluto que qualquer um ali já havia experimentado, ele finalmente abriu os olhos. O aplauso começou devagar. Uma pessoa batendo palmas, depois outra. E então, como uma onda crescente, o salão inteiro explodiu em ovação. Pessoas se levantaram. Alguns gritavam "Bravo!", outros simplesmente aplaudiam com lágrimas nos olhos. A senhora idosa que chorava se aproximou de Gabriel segurando suas mãos. "Meu filho", ela disse em voz trêmula. "Faz 50 anos que estudo música clássica. Já vi os maiores pianistas do mundo. E o que você acabou de fazer, isso foi transcendente." Gabriel apenas assentiu, ainda processando o que havia acontecido. Ele não tocava assim há tanto tempo. Não se permitia tocar assim. Era doloroso demais, trazia memórias demais. Helena estava pálida, completamente pálida. O copo de champanhe escorregou de sua mão e se estilhaçou no chão, mas ela nem notou. Seu cérebro tentava processar o que acabara de testemunhar. "Você..." Ela começou, mas a voz falhou. "Como você..." Ricardo Fonseca se aproximou de Gabriel com uma expressão totalmente diferente de antes. Não havia mais condescendência, apenas respeito genuíno. "Jovem, me desculpe a pergunta direta, mas quem é você?" ele perguntou. "Ninguém toca Chopin dessa maneira sem anos de treinamento profissional." "Décadas." Uma voz feminina cortou a conversa. Todos se viraram para ver quem havia falado. Era uma mulher de cabelos grisalhos, elegantemente vestida, que se aproximava do piano com passos lentos, mas determinados. Seu rosto estava pálido, como se tivesse visto um fantasma. "Décadas de treinamento", ela repetiu, parando na frente de Gabriel. "Porque esse jovem não é um faxineiro comum. Esse jovem é Gabriel Santos, ex-aluno mais brilhante do Conservatório Musical São Francisco." O salão inteiro ofegou coletivamente. Gabriel fechou os olhos, sabendo que o momento que tanto temia havia chegado. O momento em que seu passado e presente colidiriam de forma irreversível. "Dona Margarete", ele disse suavemente, abrindo os olhos para encarar a mulher. Dona Margarete era uma lenda no mundo da música clássica brasileira. Havia sido primeira violinista da Orquestra Sinfônica Nacional, professora emérita do Conservatório, mentora de dezenas de músicos que agora tocavam pelo mundo inteiro. "Gabriel", ela disse, e havia lágrimas em seus olhos. "Faz anos que procuro por você. Anos que tento descobrir o que aconteceu." Espera." Helena interrompeu, finalmente recuperando a voz. "Você está dizendo que ele estudou no Conservatório São Francisco? Isso é impossível." "Não apenas estudou", Dona Margarete continuou, sem tirar os olhos de Gabriel. "Ele foi o prodígio mais extraordinário que aquela instituição já viu em 100 anos de história. Começou as aulas ainda criança, e quando tinha 15 anos já tocava repertório que pianistas experientes levavam décadas para dominar." O salão estava em silêncio absoluto novamente, mas dessa vez não de expectativa, e sim de choque puro. Os celulares continuavam gravando, capturando cada revelação. "Ele ganhou todos os prêmios nacionais possíveis antes de fazer 18 anos, Dona Margarete continuou. Foi aceito em Juilliard com bolsa integral. Tinha contratos de gravadoras esperando, convites para tocar em salas de concerto da Europa." Gabriel sentiu cada palavra como um golpe. Cada lembrança daquele tempo era simultaneamente a melhor e pior parte de sua vida. "E então?" Dona Margarete pausou, a voz quebrando ligeiramente. "Ele desapareceu." "Desapareceu?" Ricardo perguntou, fascinado pela história. "Literalmente."
Semanas antes de viajar para Nova York, Gabriel simplesmente sumiu. Não respondeu chamadas, não foi mais às aulas, não deu explicações. Foi como se tivesse sido apagado do mapa. "Por que fui?" Gabriel disse, finalmente falando. Sua voz estava baixa, controlada, mas carregada de emoção. "Porque precisei desaparecer." Dona Margarete deu um passo à frente, colocando a mão no ombro dele. "Gabriel, o que aconteceu? Durante anos me culpei. Pensei que tinha falhado com você de alguma forma." "A senhora nunca falhou comigo", Gabriel respondeu. E pela primeira vez em anos, sua voz tremeu. "A senhora foi a única pessoa que realmente acreditou em mim." "Então por quê? Por que jogar tudo fora?" Gabriel olhou ao redor do salão. Todas aquelas pessoas que minutos antes o viam como nada mais que um empregado insignificante, agora o encaravam com uma mistura de choque, curiosidade e respeito. E ali, perto do bar, estava Helena, ainda processando como havia subestimado tão completamente alguém. "Minha mãe ficou doente", ele disse finalmente. "Câncer agressivo." Os tratamentos não eram cobertos pelo plano de saúde básico que tínhamos. Eram experimentais, caros, a única chance dela. O salão ficou ainda mais silencioso, se é que isso era possível. "Eu tinha uma escolha", Gabriel continuou. "Ir para Nova York e perseguir meus sonhos, ou ficar e cuidar dela. Usar cada centavo que tinha, cada oportunidade, cada momento, para mantê-la viva mais um dia." Dona Margarete levou a mão à boca, lágrimas escorrendo livremente agora. "Trabalhei em 3 empregos simultâneos. Vendi meu piano, cancelei a bolsa, desisti de tudo. E durante 2 anos, consegui pagar os tratamentos. Consegui dar a ela mais tempo." Ela sobreviveu?" Alguém perguntou do fundo do salão. Gabriel balançou a cabeça lentamente. "Não, mas ela teve 2 anos a mais. 2 anos que não teria sem aqueles tratamentos. 2 anos onde pude estar ao lado dela, onde ela pôde conhecer minha filha." "Sua filha?" Dona Margarete perguntou suavemente. "Beatriz", Gabriel disse, e um pequeno sorriso triste apareceu em seu rosto. "Ela nasceu durante o tratamento da minha mãe. A mãe dela, Carolina, tentou ficar, mas quando descobriu a gravidez, o peso de tudo foi demais. A doença da minha mãe, os 3 empregos, a pressão. Ela foi embora antes de Beatriz nascer. Nunca mais voltou. Não havia um olho seco no salão agora. Até os garçons estavam chorando discretamente. Então foi só eu e minha mãe." Gabriel continuou, a voz cada vez mais frágil. "Ela segurou Beatriz nos braços no hospital. Me fez prometer que nunca desistiria de ser pai presente. E eu prometi. Mesmo que isso significasse abrir mão de tudo." "E depois?" Dona Margarete perguntou. "Depois que sua mãe faleceu?" "Foi há 4 anos, Gabriel respondeu. "Beatriz tinha 2 anos. Eu estava destruído. Financeiramente, emocionalmente, psicologicamente. Tinha perdido minha mãe, meus sonhos, minha carreira, mas tinha uma filha que dependia de mim." "O que você fez?" Ricardo perguntou. "Aceitei o primeiro emprego que ofereceu carteira assinada e plano de saúde. Precisava de estabilidade para Beatriz. Não podia arriscar trabalhos temporários ou incertos. Ela precisava de vacinas, consultas médicas, creche. Mas você ainda tocava", Dona Margarete disse suavemente. "Acabou de provar isso. Tocava em segredo, tarde da noite, em igrejas vazias, em lojas de instrumentos quando ninguém estava olhando. Nunca por mais que alguns minutos. Nunca o suficiente para que a dor voltasse completamente." Helena estava imóvel. Completamente imóvel. A mulher que havia zombado dele, que havia oferecido dinheiro como se fosse uma brincadeira, agora entendia que havia humilhado alguém que sacrificou mais em poucos anos do que ela poderia imaginar sacrificar em uma vida inteira. "Gabriel", Ricardo se aproximou. "Você sabe que poderia ter pedido ajuda? Existem fundações, programas." "Tentei", Gabriel respondeu. "Todos tinham listas de espera enormes. Todos exigiam documentação que não tínhamos tempo de providenciar. Minha mãe não tinha anos. Ela mal tinha meses." "E depois?" Dona Margarete perguntou. "Depois que ela faleceu, por que não voltou para a música?" "Porque quem voltaria?" Gabriel perguntou, e havia dor real em sua voz. "Eu tinha desaparecido no auge da carreira.
Deixado pessoas na mão, quebrado contratos, perdido conexões. Quem acreditaria que eu simplesmente tinha ido cuidar da minha mãe? Todos pensariam que tive um colapso nervoso, que não consegui lidar com a pressão. Não é verdade, Dona Margarete protestou. Talvez não para a senhora, mas para o resto do mundo, para as gravadoras que investiram em mim, para a Juilliard que me deu uma bolsa integral. Eu era uma promessa quebrada. E além disso, eu tinha Beatriz. Não podia arriscar uma carreira instável quando ela precisava de estabilidade. André se aproximou, colocando a mão no ombro do amigo. Cara, eu não sabia de nada disso. Você nunca contou. Porque não gosto de viver no passado, Gabriel disse. Fiz minhas escolhas. Não me arrependo de ter ficado com minha mãe. Não me arrependo de ter Beatriz. Só dói saber o que poderia ter sido. Helena finalmente encontrou sua voz. Eu não sabia. Gabriel a encarou. Não havia raiva em seus olhos, apenas cansaço. Como poderia saber? Você me olhou e viu apenas um faxineiro. Não viu uma pessoa, não viu uma história, não viu nada além de alguém que considerava inferior. As palavras caíram sobre Helena como pedras. Ela havia passado a vida inteira julgando pessoas pela aparência, pela posição social, pelo que possuíam materialmente. E agora estava cara a cara com as consequências dessa visão de mundo. A aposta! Alguém gritou do fundo do salão. Ele ganhou a aposta! Helena ficou vermelha. A aposta ridícula que havia feito, oferecendo casamento e dinheiro como se fossem piadas. Agora todos esperavam que ela cumprisse. Ela começou. Não quero seu dinheiro, Gabriel interrompeu. Não quero casamento. Não quero nada de você. Mas você ganhou, Ricardo disse. Não apenas impressionou metade do salão, impressionou todos. Foi a performance mais emocionante que já presenciei. E eu agradeço, Gabriel respondeu. Mas não fiz isso pelo dinheiro ou pela aposta. Fiz porque precisava tocar. Precisava provar para mim mesmo que ainda consigo. Que ainda sou Gabriel Santos, não importa o emprego que tenha. Dona Margarete o abraçou. Você sempre foi Gabriel Santos. Sempre foi meu aluno mais brilhante. E pode voltar. Podemos reconstruir sua carreira. Não é tão simples, Gabriel disse suavemente. Por que não? Porque tenho responsabilidades. Beatriz precisa de escola, de alimentação, de cuidados médicos. Não posso arriscar tudo em sonhos incertos. E se não fosse incerto? Helena perguntou de repente. Todos se viraram para ela. E se você tivesse garantias? Gabriel franziu a testa. Do que está falando? Eu te humilhei, na frente de todos. Fiz uma aposta cruel achando que você falharia, mas você não falhou. E agora vou cumprir minha parte, não do jeito que imaginei, mas do jeito certo. Helena, Ricardo começou. Não, Ricardo. Deixa eu terminar. Ela se virou para Gabriel. Vou te contratar. Não como faxineiro, mas como consultor musical do Grupo Ribeiro. Organizamos eventos como este o tempo todo. Sempre precisamos de orientação para a contratação de músicos, curadoria de repertório, salário de R$20 mil mensais, plano de saúde completo para você e sua filha e horários flexíveis. O salão ficou em silêncio, esperando a resposta de Gabriel. Por que faria isso? Ele perguntou desconfiado. Porque preciso, Helena disse. E pela primeira vez naquela noite, havia sinceridade real em sua voz. Preciso fazer algo certo. Preciso provar que posso ser melhor que a pessoa que fui hoje. E porque você merece uma chance, a chance que nunca teve. Gabriel olhou para Dona Margarete, que assentiu encorajadoramente. Olhou para André, que sorria. Olhou para todas aquelas pessoas que agora o viam com respeito. E então pensou em Beatriz. Sua filha, que merecia um pai que não precisasse trabalhar até a exaustão só para pagar as contas, que merecia ver o pai fazer o que amava, não apenas sobreviver. Está bem, ele disse finalmente, mas com uma condição. Qual? Helena perguntou. André vem comigo, como assistente. Ele é meu amigo, e não abandono amigos. Helena olhou para André, que estava completamente chocado com a lealdade de Gabriel. Aceito. Ela disse sem hesitar. E assim, no salão do Hotel Magnólia, cercado por cristais e champanhe, Gabriel Santos deu o primeiro passo para reconstruir uma vida que havia desmoronado anos atrás. Dona Margarete se aproximou novamente.
Gabriel, além desse trabalho, quero que você volte a dar aulas no conservatório. Masterclasses para os alunos avançados. 2 vezes por semana, horários que não atrapalhem Beatriz. Dona Margarete, eu não sei se... Você é um dos maiores talentos que já treinei. Esses jovens precisam aprender com você. E você precisa voltar para a música, nem que seja aos poucos. Gabriel sentiu lágrimas nos olhos. Obrigado, por nunca ter desistido de mim. Nunca desistiria, ela respondeu, abraçando-o novamente. A mulher que havia filmado tudo desde o início se aproximou. Com licença, ela disse. Sou Patrícia Andrade, jornalista cultural. Gravei toda a sua performance. Posso publicar? Acho que o mundo precisa conhecer sua história. Gabriel hesitou. Eu não sei se quero exposição. Não é sobre exposição, Patrícia disse gentilmente. É sobre mostrar que talento não tem classe social, que dignidade não depende de cargo. Sua história pode inspirar milhares de pessoas. Gabriel olhou para André, que assentiu. Acho que ela tem razão, cara. Sua história merece ser contada. Tudo bem, Gabriel concordou. Pode publicar. Patrícia sorriu. Obrigada. Prometo fazer justiça à sua história. Enquanto o evento continuava, com pessoas se aproximando de Gabriel para parabenizá-lo e pedir desculpas por terem duvidado, Helena permaneceu afastada, observando tudo com uma mistura de vergonha e admiração. Ricardo se aproximou dela. Você fez a coisa certa oferecendo o emprego. Não foi o suficiente, Helena disse baixinho. Nunca será suficiente para compensar como o tratei. Talvez não, mas é um começo. E ele aceitou. Isso significa que viu sinceridade em você. Helena olhou para Gabriel, que agora conversava animadamente com Dona Margarete sobre possibilidades de apresentações futuras. Ele poderia ter me humilhado de volta. Poderia ter esfregado na minha cara que eu estava errada, mas não fez. Porque ele tem classe, Ricardo disse. Verdadeira classe, que não vem de dinheiro ou sobrenome, vem de caráter. Eu preciso aprender muito, Helena admitiu. Todos nós precisamos, Ricardo respondeu. Quando a noite terminou e os convidados começaram a partir, Gabriel e André saíram juntos do hotel. Pela primeira vez em anos, Gabriel sentia esperança genuína. Cara, sua vida vai mudar completamente, André disse, ainda processando tudo. Já mudou, Gabriel respondeu. Mas a melhor mudança vai ser poder buscar Beatriz na escola todo dia. Poder estar presente para ela. Ela vai ficar tão orgulhosa quando souber. Já está, Gabriel sorriu. Sempre esteve. Mas agora vou poder dar o exemplo que ela merece. Enquanto caminhavam pela rua vazia, nenhum deles sabia que naquele exato momento, o vídeo da performance de Gabriel começava a circular nas redes sociais. Em poucas horas, teria milhões de visualizações. Em um dia, estaria em todos os noticiários do país. Em uma semana, ofertas de todo o mundo começariam a chegar. A história do faxineiro que tocava como um gênio, do pai que sacrificou tudo pela mãe e pela filha, do talento que quase foi perdido para sempre, tocaria os corações de milhões de pessoas. E tudo começou com uma aposta cruel feita por alguém que nunca imaginou que poderia estar tão errada. Helena Ribeiro havia aprendido a lição mais importante de sua vida. Nunca julgue um livro pela capa, porque às vezes o maior tesouro está escondido nos lugares mais inesperados. E Gabriel Santos havia provado que não importa quão fundo você caia, sempre há possibilidade de reconstrução. Desde que você nunca esqueça quem realmente é. O celular de Gabriel não parou de vibrar a noite inteira. Quando acordou às 6 da manhã, ainda confuso com tudo que havia acontecido no evento, tinha mais de 300 notificações, mensagens de números desconhecidos, marcações em redes sociais que nem sabia que tinha, e-mails de pessoas que ele não via há anos. O que está acontecendo? Ele murmurou, sentando-se na cama do pequeno apartamento de 2 quartos que dividia com Beatriz. Abriu o primeiro link que alguém havia enviado. Era o vídeo da sua performance, postado por Patrícia Andrade com a legenda: Faxineiro humilhado revela ser gênio do piano. A história que vai fazer você chorar. O vídeo tinha 2 milhões de visualizações e havia sido postado há apenas 6 horas. Gabriel sentiu o estômago revirar. 2 milhões de pessoas haviam assistido o momento mais vulnerável da sua vida.
Haviam visto sua dor exposta, sua história revelada, suas lágrimas derramadas. Papai, a voz sonolenta de Beatriz veio do corredor. Ela apareceu na porta do quarto dele segurando o ursinho de pelúcia que a avó havia dado antes de morrer. Por que você está acordado tão cedo? Gabriel largou o celular imediatamente e abriu os braços. Vem cá, princesa. Beatriz correu e pulou na cama, aninhando-se no colo do pai. Você não vai trabalhar hoje? Vou, mas um pouco mais tarde, ele disse, beijando o topo da cabeça dela. Tenho novidades para te contar. Novidades boas? Muito boas. Gabriel sorriu. Lembra que eu te falei que quando eu era mais novo eu tocava piano? Você disse que era muito bom, mas parou. Exatamente. Pois então, ontem à noite eu toquei de novo. Na frente de muitas pessoas. Os olhos de Beatriz se iluminaram. Sério? E elas gostaram? Gostaram muito. Gabriel sentiu um nó na garganta. E por causa disso eu consegui um emprego novo. Vou trabalhar ajudando a organizar eventos musicais. Não vou mais ser faxineiro. Beatriz ficou em silêncio por alguns segundos processando. Mas você gostava de ser faxineiro? A pergunta inocente atingiu Gabriel como uma flecha. Sua filha de 6 anos achava que ele gostava de trabalhar até a exaustão, porque nunca havia reclamado na frente dela. Nunca havia deixado transparecer o quanto era duro. Eu gostava de poder cuidar de você, ele disse honestamente. Mas esse trabalho novo vai ser melhor. Vou ganhar mais. Vou ter mais tempo para ficar com você e vou poder fazer o que eu amo. Tocar piano? Tocar piano. Ele confirmou. E sabe o que mais? O quê? Vou poder te buscar na escola todos os dias. Não vai mais precisar ficar na casa da dona Cristina esperando eu terminar o trabalho. Beatriz abraçou o pai com força. Isso é a melhor notícia do mundo inteiro. Gabriel sentiu as lágrimas chegarem novamente. Tudo o que ele fazia, cada sacrifício, cada escolha difícil, era por aquela menina nos seus braços. E finalmente, as coisas estavam começando a melhorar. Papai! Beatriz disse olhando para cima. A vovó estaria feliz? A pergunta quase destruiu Gabriel. Estaria, meu amor. Ela estaria muito, muito feliz. Então eu também estou feliz. Beatriz declarou com a simplicidade que só crianças têm. O celular voltou a vibrar insistentemente. Gabriel ignorou. Naquele momento, nada mais importava além da filha nos seus braços. 2 horas depois de deixar Beatriz na escola, Gabriel chegou ao prédio do Grupo Ribeiro. Era um arranha-céu imponente no centro financeiro, completamente diferente do hotel onde trabalhava. O segurança na recepção o parou. Bom dia, vim para o primeiro dia de trabalho, Gabriel disse, ainda se sentindo estranho usando as roupas sociais que havia comprado correndo naquela manhã. Nome? Gabriel Santos. O segurança conferiu a lista e seus olhos se arregalaram. O pianista? O do vídeo? Gabriel suspirou. Sim, sou eu. Cara, esse vídeo está em todo lugar. Minha esposa chorou assistindo 3 vezes. O segurança estendeu a mão entusiasmado. É uma honra de verdade. Pode subir. 15º andar. No elevador, Gabriel conferiu novamente o celular. O vídeo agora tinha 5 milhões de visualizações. Celebridades estavam compartilhando. Noticiários pedindo entrevistas. Era surreal. Quando as portas do elevador se abriram, ele se deparou com um escritório moderno e elegante. E ali, esperando na recepção, estava Helena Ribeiro. Ela estava diferente, sem a arrogância ostensiva da noite anterior, sem o sorriso condescendente. Parecia menor, mais humana. Gabriel? Ela disse, se aproximando. Bom dia. Conseguiu dormir? Mais ou menos. Ele admitiu. O vídeo? Eu sei. Está em todo lugar. Helena pausou. Olha, se você quiser que eu peça para tirarem do ar, posso fazer isso. Tenho contatos. Gabriel pensou por um momento. Não, deixa. Se minha história puder ajudar alguém, vale a pena. Helena assentiu, claramente impressionada com a resposta. Você é uma pessoa melhor que eu imaginava. Melhor que eu, com certeza. Helena... Não, deixa eu falar. Ela interrompeu. Passei a noite inteira acordada pensando no que fiz. Li os comentários do vídeo. Milhares de pessoas dizendo coisas horríveis sobre mim. E todas estão certas. Ninguém merece ser julgado pelo pior momento. Gabriel disse. Mas aquele não foi meu pior momento. Helena respondeu.
a voz quebrando. Foi apenas mais um. Eu trato pessoas assim todos os dias. Garçons, motoristas, seguranças, funcionários. Como se fossem invisíveis. Gabriel não sabia o que dizer. Quero mudar, Helena continuou. De verdade. E preciso que você me ajude. Eu não sou terapeuta, Gabriel disse gentilmente. Não estou pedindo terapia. Estou pedindo honestidade. Se você me ver tratando alguém mal, me chame a atenção. Me corrija. Porque claramente ninguém nunca fez isso antes. Era um pedido estranho, vulnerável. Mas havia sinceridade real nos olhos de Helena. Está bem, Gabriel concordou. Mas funciona nos dois sentidos. Se eu errar em algo no trabalho, você me corrige também. Helena sorriu pela primeira vez. Combinado. Ela o levou para conhecer o escritório. As pessoas paravam para cumprimentá-lo, muitas reconhecendo-o do vídeo. Era desconfortável, mas todos eram genuinamente gentis. Esse é seu escritório, Helena disse abrindo uma porta. Era uma sala espaçosa com vista para a cidade, mobília elegante, e um detalhe que fez Gabriel parar no meio do caminho. No canto da sala havia um piano de cauda. Eu não posso aceitar isso, ele disse, a voz falhando. Não é presente, é ferramenta de trabalho, Helena disse. Como você vai avaliar músicos e selecionar repertórios sem um piano? Faz parte do seu trabalho testar o som, a afinação, a qualidade. Gabriel se aproximou do instrumento como se fosse sagrado. Passou os dedos pelas teclas sem pressioná-las. É um Yamaha, Helena continuou. Não tão caro quanto o Steinway de ontem, mas a qualidade é excelente. Helena, isso é o mínimo que posso fazer, ela disse. Você vai precisar dele. Principalmente porque seu primeiro projeto começa hoje. Primeiro projeto? Estamos organizando um concerto beneficente em 3 semanas. Vai arrecadar fundos para crianças com câncer. Preciso que você coordene toda a parte musical. A menção de crianças com câncer atingiu Gabriel em cheio. Pensou na mãe, nos hospitais, nos tratamentos. Eu aceito, ele disse imediatamente. Helena sorriu. Imaginei que aceitaria. Todos os detalhes estão nessa pasta. Você tem orçamento livre para contratar os músicos que achar adequados. Ela foi até a porta, mas parou antes de sair. Ah, e Gabriel? Sim? Dona Margarete ligou mais cedo. Ela quer que você vá ao conservatório hoje à tarde para conhecer os alunos das masterclasses. Eu já ajustei sua agenda para você ter tempo. Obrigado, Gabriel disse, genuinamente grato. É meu trabalho agora, Helena respondeu. Facilitar sua vida para que você possa fazer o que faz de melhor. Quando ela saiu, Gabriel ficou sozinho no escritório. Sentou-se ao piano e tocou uma nota, depois outra. E então, pela primeira vez em anos sem peso de culpa ou dor, tocou uma melodia simples que sua mãe costumava cantar para ele quando criança. As lágrimas vieram, mas eram diferentes. Eram lágrimas de alívio, de gratidão, de esperança. A tarde no Conservatório Musical São Francisco foi emocionante e aterrorizante ao mesmo tempo. Gabriel não pisava ali há quase 10 anos, mas tudo parecia exatamente igual. Os corredores com pôsteres de compositores clássicos, o cheiro de madeira polida, o som constante de instrumentos sendo praticados. Gabriel! Dona Margarete o recebeu com um abraço apertado. Você não imagina como estou feliz de te ter de volta. Ainda não acredito que estou aqui, ele admitiu. Vem, os alunos estão esperando, ela disse, o guiando pelos corredores. Na sala principal, 15 jovens entre 16 e 20 anos aguardavam curiosos. Gabriel reconheceu o olhar deles, a mistura de ambição, medo e paixão pela música que ele próprio tinha naquela idade. Pessoal, Dona Margarete anunciou, este é Gabriel Santos. Muitos de vocês provavelmente viram o vídeo que viralizou. Murmúrios animados percorreram a sala. Vários levantaram os celulares, claramente reconhecendo-o. Ele vai dar masterclasses para vocês nas próximas semanas. E quero que aproveitem cada segundo porque vocês estão diante de um dos maiores talentos que já passou por essas salas. Gabriel sentiu o rosto esquentar. Dona Margarete exagera. Eu sou apenas alguém que ama música. Apenas? Uma jovem na primeira fileira disse. Você tocou Chopin como eu nunca vi ninguém tocar. E eu assisti a apresentações de pianistas internacionais. Qual seu nome? Gabriel perguntou. Lívia.
Lívia, posso te fazer uma pergunta? Claro. Por que você toca piano? A garota pareceu surpresa com a pergunta. Porque quero ser concertista profissional. Quero tocar nas grandes salas do mundo. Essa é sua meta, Gabriel disse. Mas por que você toca? O que a música significa para você? Lívia pensou por um momento. Significa liberdade. Quando estou tocando, nada mais importa. Gabriel sorriu. Então você já entendeu o mais importante. Técnica a gente ensina, metas a gente alcança. Mas o porquê, o motivo real, isso cada um precisa descobrir sozinho. Ele se aproximou do piano na sala. Vocês todos viram o vídeo, viram minha história. Mas quero que saibam de uma coisa. Eu não toquei ontem pensando em técnica ou em impressionar alguém. Toquei pensando na minha mãe, na minha filha, em tudo que sacrifiquei e ganhei. Os alunos estavam completamente atentos. A música não é sobre notas perfeitas ou repertório difícil, Gabriel continuou. É sobre conexão humana. É sobre transmitir emoção. E vocês só conseguem fazer isso quando tocam com verdade. Ele se sentou ao piano. Vou tocar agora a mesma peça de ontem. Mas quero que vocês prestem atenção não nas minhas mãos, mas na emoção. Tentem identificar em que momento a música muda de tristeza para esperança. E então tocou. Novamente Chopin. Novamente Nocturne, em Mi bemol maior. Mas dessa vez com os olhos abertos, vendo a reação dos jovens. Vendo lágrimas em alguns rostos, sorrisos em outros, admiração em todos. Quando terminou, o silêncio durou longos segundos. Foi diferente de ontem, Lívia disse finalmente. No vídeo parecia mais doloroso. Agora pareceu mais esperançoso. Porque ontem eu estava lembrando da dor, Gabriel explicou. Hoje estou celebrando a superação. A mesma peça, interpretada com emoções diferentes, conta histórias diferentes. Um garoto, no fundo, levantou a mão. Posso fazer uma pergunta pessoal? Pode. Você se arrepende de ter abandonado tudo? Gabriel respirou fundo. Não. Me arrependo de como aconteceu, das oportunidades que perdi. Mas não me arrependo de ter cuidado da minha mãe, nem de ter criado minha filha. Porque no final, música é sobre vida. E eu vivi. A aula continuou por 2 horas. Gabriel trabalhou individualmente com alguns alunos, corrigindo posturas, sugerindo interpretações, compartilhando técnicas. Era exaustivo, mas ao mesmo tempo revigorante. Quando terminou e os alunos saíram, Dona Margarete se aproximou. Você nasceu para ensinar. Vi isso hoje. Eu estava nervoso, Gabriel admitiu. E foi perfeito. Eles vão falar sobre essa aula por anos. Gabriel sorriu cansado. Preciso buscar minha filha na escola. Vai, Dona Margarete disse. Mas antes, tem uma coisa que preciso te dar. Ela foi até a mesa e pegou um envelope. Chegou hoje. É do Ministério da Cultura. Uma indicação para você. Indicação? Para o Prêmio Nacional de Talentos Artísticos. Categoria Retorno Inspirador. Gabriel ficou sem palavras. Não é garantia de nada, Dona Margarete disse. Mas é um reconhecimento de que sua história importa, de que seu talento importa. Gabriel pegou o envelope com mãos trêmulas. Em menos de 24 horas, sua vida havia mudado completamente. Mas a melhor parte ainda estava por vir. Quando chegou na escola de Beatriz, ela saiu correndo da sala e se jogou nos braços dele como sempre fazia. Mas dessa vez, havia algo diferente no olhar dela. Papai, ela disse, segurando o rosto dele com as mãozinhas. Minha professora disse que você é famoso. Gabriel riu. Não sou famoso, princesa. Só toquei piano em um evento. Mas ela mostrou o vídeo para toda a turma. E todo mundo achou muito bonito. Mostrou? Gabriel ficou preocupado. Você se sentiu bem com isso? Me senti muito orgulhosa, Beatriz disse, os olhos brilhando. Todos os meus amigos queriam saber se você poderia tocar na festa da escola. Gabriel se ajoelhou na altura dela. Bia, meu amor, vou te explicar uma coisa. Muitas pessoas vão ver aquele vídeo e vão querer falar comigo, falar com você. Pode ficar estranho às vezes. Por quê? Porque de repente todo mundo vai conhecer nossa história. Vão saber sobre a vovó, sobre como vivemos. Beatriz pensou por um momento. Mas a história da vovó é bonita. Ela era forte e corajosa. Era mesmo.
Então não tem problema todo mundo saber. Assim mais gente vai lembrar dela. A sabedoria simples de uma criança de 6 anos quase destruiu Gabriel. Ele abraçou a filha com força, sentindo gratidão por ter ela na vida. Papai, você está chorando? Beatriz perguntou. São lágrimas boas, ele explicou. De felicidade. Então tudo bem, ela decidiu. Vamos para casa. Estou com fome. Caminhando de mãos dadas pela rua, Gabriel sentiu uma paz que não experimentava há anos. Pela primeira vez, o futuro parecia brilhante, em vez de apenas incerto. Mas quando chegaram em casa, havia alguém esperando na porta do prédio. Era um homem de terno caro, segurando uma maleta de couro. Quando viu Gabriel, sorriu de forma que não chegava aos olhos. Gabriel Santos? Ele perguntou. Sim, sou eu. Meu nome é Vitor Brandão. Sou advogado. Preciso falar com você sobre um assunto urgente relacionado ao seu passado. Gabriel sentiu o estômago afundar. Que tipo de assunto? Prefiro não discutir na frente da criança, Vitor disse, olhando para Beatriz. Mas envolve contratos que você assinou anos atrás. Contratos que nunca foram oficialmente cancelados. Que contratos? Com a gravadora Platinum Records. Quando você sumiu há anos, causou prejuízos significativos. E agora que voltou ao holofote, eles querem conversar. Gabriel sentiu o mundo girando. Aquilo não podia estar acontecendo. Não agora, quando tudo finalmente estava melhorando. Eu não tenho dinheiro para pagar nada, ele disse, instintivamente puxando Beatriz para perto. Não é sobre dinheiro, Vitor disse. É sobre obrigações contratuais. Você assinou um contrato de exclusividade de 5 anos. Nunca cumpriu nem um mês. A gravadora está disposta a ser razoável, mas precisam de uma reunião. Amanhã, 10 da manhã. Ele estendeu um cartão. Meu número está aí. Sugiro que apareça. Porque se não aparecer, as coisas podem ficar complicadas. E então, sem esperar resposta, Vitor entrou em um carro de luxo e foi embora. Gabriel ficou parado na calçada, segurando o cartão, sentindo todo o peso do passado voltando para esmagá-lo. Papai? Beatriz puxou sua mão. Quem era aquele homem? Ninguém importante, meu amor. Gabriel mentiu, forçando um sorriso. Vamos subir. Mas enquanto preparava o jantar para Beatriz, tentando agir normalmente, sua mente corria. O contrato com a Platinum Records havia sido assinado dias antes de sua mãe ser diagnosticada. Ele havia completamente esquecido da existência daquele documento. E agora, aparentemente, aquilo voltaria para assombrá-lo. O telefone tocou. Era Helena. Gabriel, vi que um advogado te procurou. Tenho câmeras de segurança no quarteirão, parte do sistema do grupo empresarial, ela explicou rapidamente. Reconheci o homem. Vitor Brandão trabalha para uma gravadora que tem histórico de processos abusivos contra artistas. O que eu faço? Gabriel perguntou, a voz saindo mais desesperada que queria. Não vai sozinho nessa reunião, Helena disse com firmeza. Vou mandar o melhor advogado da empresa com você. E vou estar lá também. Por quê? Por que está me ajudando tanto? Helena pausou. Porque ontem você me deu uma segunda chance. Agora é minha vez de fazer o mesmo por você. E porque... Ela hesitou. Porque preciso provar que posso fazer algo bom. Que posso ser alguém melhor. Helena, vejo você amanhã às 9. Vamos nos preparar antes da reunião. Ela disse. E desligou. Gabriel encostou na parede da cozinha, fechando os olhos. Um dia. Ele havia tido exatamente um dia de paz, de esperança, de felicidade. E agora o passado voltava para cobrar seu preço. Gabriel mal dormiu naquela noite. Ficou acordado pesquisando sobre a Platinum Records e encontrou dezenas de histórias de artistas que haviam sido processados, explorados, forçados a contratos abusivos. A empresa tinha a reputação de destruir carreiras quando os músicos tentavam sair. Às 6 da manhã, desistiu de dormir e foi preparar o café da manhã para Beatriz. Estava mexendo os ovos quando sentiu bracinhos o abraçarem por trás. Bom dia, papai, Beatriz disse ainda sonolenta. Bom dia, princesa. Dormiu bem? Sonhei que você tocava piano num castelo enorme, ela disse subindo na cadeira. E todo mundo aplaudia muito. Gabriel sorriu, tentando esconder a ansiedade. Que sonho bonito! Era, mas você estava meio triste no sonho.
Beatriz o observou com aqueles olhos grandes e perspicazes. Igual você está agora. Gabriel se ajoelhou na frente dela. Bia, o papai tem uma reunião importante hoje. Sobre trabalho antigo. Pode ser um pouco complicado. Complicado ruim? Talvez. Mas tenho pessoas me ajudando. Beatriz colocou as mãozinhas no rosto dele. A vovó dizia que você é forte, que sempre consegue. Sua avó dizia isso? Quando ela ficava muito cansada no hospital, ela falava: Bia, seu papai é o homem mais forte que eu conheço. Ele nunca desiste. Gabriel sentiu as lágrimas virem. Sua mãe, mesmo nos piores momentos, havia plantado sementes de coragem na neta. A vovó estava certa. Eu nunca vou desistir, principalmente de você. Então vai dar tudo certo, Beatriz declarou com a certeza absoluta que só crianças têm. Sempre dá quando a gente não desiste. Depois de deixar Beatriz na escola, Gabriel foi direto para o escritório do Grupo Ribeiro. Helena o esperava em uma sala de reuniões, acompanhada de um homem de uns 50 anos, cabelos grisalhos e expressão séria. Gabriel, este é Dr. Maurício Tavares, Helena apresentou. O melhor advogado contratual do país. Maurício estendeu a mão. Prazer. Li seu caso a noite inteira. Trouxe o contrato original que consegui acessar nos registros públicos da Junta Comercial. Ele abriu uma pasta grossa. Você assinou este contrato há quase 10 anos. Um acordo de exclusividade de 5 anos com a Platinum Records, com cláusula de renovação automática. Renovação automática? Gabriel sentiu o sangue gelar. Se você não cancelasse formalmente dentro de 60 dias do vencimento, o contrato se renovava por mais 5 anos, e assim sucessivamente. Mas eu desapareci, não fiz nada com eles. Exatamente o problema, Maurício explicou. Você não cumpriu as obrigações, mas também nunca cancelou formalmente. Na teoria, o contrato ainda está ativo. Helena bateu a mão na mesa. Isso é absurdo. Ele tinha motivos para desaparecer. Motivos humanos, sim, mas legalmente ele violou um contrato comercial, Maurício disse. A questão é, o que eles querem agora? Dinheiro? Gabriel perguntou desesperado. Improvável. Processar por danos seria caro e demorado. Eles querem algo mais valioso. Maurício pausou. Querem você. Agora que viralizou, você é ouro para eles. Não vou assinar nada, Gabriel disse firmemente. Pode não ter escolha, Maurício respondeu. Se o contrato ainda for válido, eles podem te obrigar a cumprir. O silêncio na sala era pesado. Gabriel sentia o mundo desmoronando novamente, exatamente quando tudo parecia melhorar. Tem uma saída, Helena disse de repente. Sempre tem. Qual? Gabriel perguntou. Vamos para essa reunião. Ouvimos o que eles querem. E então, negociamos. Ela disse, olhando para Maurício. Certo. Correto. Nunca aceite a primeira oferta. Eles vão tentar intimidar, pressionar, ameaçar. Mas no fundo eles querem um acordo, Maurício concordou. E se não conseguirmos? Gabriel perguntou. Aí entramos com contraprocesso alegando que o contrato é abusivo e que você tinha motivos humanitários para descumprir. Vai ser longo, caro e estressante, mas podemos ganhar, Maurício disse. Às 10 em ponto estavam na sala de reuniões da Platinum Records. Era um escritório ostensivo, com paredes de vidro e decoração moderna. Vitor Brandão os recebeu com um sorriso falso. Gabriel, que bom que veio, ele disse, apertando a mão dele com força excessiva. E trouxe companhia. Sou o advogado do Sr. Santos, Maurício disse friamente. E a senhorita Ribeiro é sua empregadora atual. Ah, sim, o vídeo viral, Vitor sorriu. Muito conveniente para vocês que isso aconteceu agora. O que você quer dizer com isso? Helena perguntou. Nada demais. Apenas que timing perfeito, não é? Um vídeo emocionante, milhões de visualizações e de repente o Sr. Santos volta para o mercado. Vitor se sentou. Quase parece planejado. Está insinuando que encenamos? Gabriel sentiu a raiva crescer. Não estou insinuando nada. Apenas comentando, Vitor abriu sua própria pasta. Mas vamos ao que interessa. Gabriel Santos, você assinou um contrato conosco que ainda está vigente. Isso é discutível. Maurício interveio. Não é não. Temos documentação completa.
E além do contrato de exclusividade, há cláusulas de prejuízo por descumprimento. Vitor virou algumas páginas. Você nos custou no mínimo 2 milhões de reais em investimentos perdidos. Gabriel sentiu o chão sumir. 2 milhões de reais. Era uma quantia impossível. Vocês não têm como comprovar esse valor, Maurício contestou. Foram projeções, não prejuízos reais. Temos planilhas, contratos com distribuidores que foram cancelados, estúdios que foram reservados e pagos, Vitor retrucou. Tudo devidamente documentado. E o que vocês querem? Helena perguntou diretamente. Vitor sorriu. Queremos que o Sr. Santos cumpra seu contrato. 5 álbuns, conforme originalmente acordado, com a pequena atualização de que agora, graças à sua fama recente, os termos financeiros seriam ajustados. Ajustados como? Maurício perguntou. Dos lucros do contrato original, Gabriel receberia 60%. Agora, dada a situação e os prejuízos passados, receberá 20%. Isso é roubo, Helena explodiu. Isso é negócio, Vitor respondeu calmamente. Ele quebrou o contrato. Estamos sendo generosos em deixá-lo continuar. Gabriel estava em choque. 20% significava que mesmo se vendesse milhões, receberia migalhas. E estaria preso por anos a uma gravadora que claramente queria explorá-lo. E se ele recusar? Maurício perguntou. Aí processamos, por quebra de contrato e por danos. Vamos congelar todos os seus bens, impedir que trabalhe com música em qualquer capacidade e tornar sua vida um inferno legal pelos próximos anos. Vitor disse sem emoção. E acredite, temos recursos infinitos para processos. Vocês são monstros, Helena disse. Somos empresários, Vitor corrigiu. Gabriel é um investimento. Investimento que desapareceu e agora voltou. Queremos retorno. Gabriel olhou para Maurício, que fez um gesto discreto para ele não falar nada ainda. Precisamos de tempo para analisar, Maurício disse. Tem 48 horas, Vitor respondeu. Depois disso, entramos com processo. E Gabriel, só para você saber, processos assim se tornam públicos. Imagina o que vai acontecer com sua imagem linda de herói quando todos souberem que é um caloteiro que quebrou contratos? A ameaça foi clara. Eles não queriam apenas prendê-lo legalmente, queriam destruir sua reputação. Vamos embora, Helena disse levantando-se. Do lado de fora, no estacionamento, Gabriel estava visivelmente abalado. Eu não posso assinar isso, mas também não posso processar. Não tenho dinheiro para anos de advogados. Eu tenho, Helena disse imediatamente. Não posso aceitar, Gabriel protestou. Você já fez demais. Gabriel, escuta. Eu tenho recursos. O Grupo Ribeiro tem um departamento jurídico inteiro, Helena argumentou. E além disso, isso não é caridade, é investimento. Investimento? Se ganharmos esse caso, você fica livre para fazer o que quiser. E eu quero que trabalhe comigo, lembra? Então é do meu interesse te ajudar, ela explicou. Maurício interveio. Ela tem razão. E além disso, tenho uma estratégia. Mas vai precisar de coragem da sua parte. Que estratégia? Gabriel perguntou. Vamos tornar tudo público antes deles. Vamos contar sua história completa, incluindo esse contrato abusivo. Vamos fazer a opinião pública ficar do seu lado, Maurício disse. Quando processarem, não vão estar processando apenas você. Vão estar processando o herói nacional que todo mundo ama. Mas isso significa expor ainda mais minha vida, Gabriel disse. Expor Beatriz. Não necessariamente. Podemos manter ela fora disso, Maurício garantiu. Mas você terá que dar entrevistas, contar detalhes, se abrir completamente. Gabriel pensou em Beatriz. Em como ela havia dito que estava orgulhosa dele. Em como a história da avó merecia ser conhecida. Está bem, ele disse finalmente. Vamos fazer isso. Helena sorriu. Você é mais corajoso que imagina. Ou mais desesperado, Gabriel tentou brincar. As duas coisas, ela respondeu. Mas vai dar certo, prometo. Naquela tarde, Maurício organizou uma entrevista com Patrícia Andrade, a jornalista que havia filmado a performance original. Ela chegou ao escritório do Grupo Ribeiro com uma equipe pequena, mas profissional. Gabriel, obrigada por confiar em mim novamente, ela disse. Prometo que vou tratar sua história com o respeito que merece. A entrevista durou 2 horas. Gabriel contou tudo. A infância pobre, as aulas de piano que a mãe sacrificou tudo para pagar
o talento precoce, o contrato com a Platinum Records, o diagnóstico da mãe, a escolha impossível, o desaparecimento, o nascimento de Beatriz, a morte da mãe, os anos de luta. E então contou sobre o contrato que agora voltava para assombrá-lo. Eles querem me prender em um acordo abusivo, Gabriel disse para a câmera. Querem lucrar com minha dor, com minha história. E se eu não aceitar, vão destruir qualquer chance que tenho de reconstruir minha vida. O que você quer que aconteça? Patrícia perguntou. Quero justiça, não só para mim, mas para todos os artistas que são explorados por contratos assim. Quantas pessoas talentosas desistem da música porque empresas as prendem em acordos impossíveis? E o que você diria para a Platinum Records agora? Gabriel olhou diretamente para a câmera. Que eu não sou mais aquele garoto assustado que assinou um contrato sem entender completamente. Que eu passei por coisas que vocês não podem imaginar. E que se querem uma luta, vão ter, porque eu não desisto. Nunca desisti da minha mãe. Nunca desisto da minha filha. E não vou desistir de mim mesmo. Quando a entrevista terminou, Patrícia desligou a câmera e abraçou Gabriel. Isso foi poderoso. Vai mudar tudo. Ou vai destruir tudo, Gabriel murmurou. Não vai, confia em mim, ela disse. Vou editar e publicar hoje à noite. Até amanhã de manhã o país inteiro vai estar do seu lado. Naquela noite, depois de colocar Beatriz para dormir, Gabriel sentou-se na sala escura do apartamento esperando. A entrevista seria publicada às 9 da noite. Eram 8h50. O telefone tocou. Era André. Cara, vi que vai sair uma entrevista sua. Tá tudo bem? Ele perguntou preocupado. Estou entrando em guerra com uma gravadora, Gabriel disse. Mas tenho boas pessoas ao meu lado. Precisa de alguma coisa? Só de um amigo. E você já é. Sempre vou ser, André garantiu. Não importa o que aconteça. Às 9 em ponto, a entrevista foi ao ar. Em 15 minutos já tinha 100 mil visualizações. Em meia hora, 500.000. Em 1 hora, 3 milhões. E os comentários eram unânimes. Apoio total a Gabriel. Como uma empresa pode ser tão cruel? Esse homem merece tudo de bom. Vamos boicotar a Platinum Records. Justiça pelo Gabriel. O hashtag começou a viralizar. Celebridades compartilharam. Políticos comentaram. Outros artistas começaram a contar suas próprias histórias de exploração. Às 11 da noite, o telefone de Gabriel tocou. Era um número desconhecido. Alô? Senhor. Santos, aqui é Vitor Brandão. A voz estava tensa. Precisamos conversar. Sobre? Sobre encerrar essa situação de forma amigável. Meus clientes estão desconfortáveis com a repercussão. Imagino, Gabriel disse, permitindo-se um pequeno sorriso. Mas já não temos mais nada para conversar. Nos vemos no tribunal. Espera, podemos renegociar os termos. 40% para você, novo contrato de apenas 3 álbuns. Não estou interessado. 50%. E você escolhe os produtores. Gabriel pensou em todas as vezes que havia sido humilhado, diminuído, tratado como se não valesse nada. Pensou em Helena fazendo a mesma coisa no salão do hotel. E em como ela havia mudado quando confrontada com a verdade. Vitor, diga aos seus clientes que eu não quero nada com eles. Absolutamente nada. Podem processar se quiserem. Mas não vou assinar nenhum contrato com uma empresa que só me procurou quando virei lucrativo. Gabriel disse com firmeza. E diga mais. Vou usar minha plataforma para expor cada artista que vocês exploraram. Vou fazer da minha missão acabar com contratos abusivos nessa indústria. Você está cometendo um erro, Vitor ameaçou. Não, o erro foi de vocês, em achar que podiam me intimidar, Gabriel respondeu. Boa noite. E desligou. Sentou-se no sofá, mãos tremendo ligeiramente. Havia acabado de declarar guerra a uma das maiores gravadoras do país. Era aterrorizante, mas também era libertador. O telefone tocou novamente. Dessa vez era Helena. Vi a ligação. Eles ofereceram acordo? Ela perguntou. Ofereceram. Recusei. Helena riu. Você é incrível. Sabe disso? Sou desesperado. Gabriel corrigiu. Mas também estou cansado de ser pisoteado. Não é desespero. É coragem. Ela disse. E amanhã, quando acordar, vai ver que metade do país está ao seu lado. E a outra metade? Não importa, porque os que importam estão com você. Dona Margarete ligou aqui. Ofereceu testemunhar sobre seu caráter.
Ricardo Fonseca quer financiar parte da defesa legal. Até políticos estão comentando sobre reforma na legislação de contratos artísticos. Gabriel sentiu lágrimas nos olhos. Como isso aconteceu? Como em 3 dias minha vida mudou tanto? Porque você tocou piano, Helena disse simplesmente. E lembrou o mundo que talento e dignidade não têm preço. Obrigado, Helena, por tudo. Não precisa agradecer. É o mínimo que posso fazer depois de como te tratei. Você mudou, Gabriel disse. De verdade. Estou tentando, ela respondeu. E você está me ensinando como. Quando desligaram, Gabriel foi até o quarto de Beatriz. Ela dormia tranquilamente, abraçada ao ursinho da avó. Ele beijou a testa dela suavemente. Vovó tinha razão, Bia. Ele sussurrou. Eu nunca desisto, principalmente de você. E naquela noite, pela primeira vez em anos, Gabriel dormiu em paz. Mesmo sabendo que uma batalha legal o esperava. Mesmo sabendo que o caminho seria difícil. Porque finalmente, ele não estava lutando sozinho. 3 semanas se passaram como um turbilhão. Gabriel mal conseguia acreditar em como sua vida havia mudado. Todas as manhãs acordava esperando descobrir que era um sonho, mas não era. O escritório elegante, o piano Yamaha, o salário que permitia não apenas sobreviver, mas realmente viver, tudo era real. E André estava ao seu lado em cada passo. Gabriel, os contratos com os músicos para o concerto estão todos assinados, André disse, entrando no escritório com uma pasta. Ele agora usava roupas sociais, tinha seu próprio escritório ao lado do de Gabriel e sorria de uma forma que nunca havia sorrido quando eram apenas faxineiros. Só falta confirmar o repertório final. Obrigado por estar aqui, André, Gabriel disse olhando para o amigo. Sério, sei que Helena te ofereceu o emprego por minha causa, mas você tem feito um trabalho incrível. Cara, eu que agradeço, André respondeu sentando-se. Você me deu uma chance quando nem eu acreditava que merecia. E olha onde estamos agora. Olha onde estamos, Gabriel repetiu sorrindo. Organizando um concerto beneficente para crianças com câncer. Sua mãe estaria orgulhosa, André disse suavemente. Gabriel sentiu o nó familiar na garganta. Espero que sim. O telefone tocou. Era Maurício. Gabriel, tenho notícias, o advogado disse, a voz carregada de satisfação. A Platinum Records acabou de retirar o processo. Gabriel quase deixou o telefone cair. O quê? Retiraram tudo. O processo, as ameaças, as acusações e mais. Emitiram um comunicado público pedindo desculpas e reconhecendo que o contrato era abusivo. Como isso aconteceu? Pressão pública funcionou. Além disso, outros 15 artistas vieram a público com histórias similares. A imprensa investigou e descobriu um padrão de exploração. Agora eles estão sob investigação federal, Maurício explicou. Você não apenas se libertou, Gabriel. Você libertou dezenas de outros artistas. Gabriel não conseguiu segurar as lágrimas. Então acabou? Realmente acabou. Acabou. Você está livre. Quando desligou, André já estava de pé, sorrindo. Ouvi tudo. Cara, você conseguiu. Nós conseguimos, Gabriel corrigiu, abraçando o amigo. Eu nunca teria chegado aqui sozinho. Helena apareceu na porta naquele momento, tendo ouvido a comemoração. A Platinum desistiu? Completamente. Gabriel confirmou ainda processando. Isso merece champanhe, ela disse. Mas então parou. Ou talvez não. Lembra da última vez que champanhe esteve envolvido na nossa história? Gabriel riu. Como esquecer? Você quase derramou na minha frente. E te tratei como lixo, Helena disse, a voz ficando séria. Gabriel, posso falar uma coisa? Claro. Ela entrou no escritório e fechou a porta. Essas 3 semanas trabalhando com você me mudaram completamente. Você provavelmente nem percebeu, mas eu observei tudo. Como você trata as pessoas, como respeita todo mundo independente de cargo, como nunca deixa o sucesso subir a cabeça. Helena, me deixa terminar. Eu era uma pessoa horrível, rica, mimada, cruel. Achava que dinheiro me dava o direito de tratar pessoas como inferiores. E então você apareceu e me mostrou o que é verdadeira dignidade. Você mudou, Gabriel disse sinceramente. Vi isso. A forma como você fala com os funcionários agora, como ouve as pessoas, como realmente se importa. Porque você me ensinou.
Ela respondeu. E quero agradecer, de verdade. Você não apenas trabalha para mim, você me tornou uma pessoa melhor. Gabriel abraçou Helena e não havia nada de estranho ou desconfortável. Era o abraço de duas pessoas que haviam aprendido lições importantes juntas. Agora, Helena disse, se afastando e limpando os olhos, vamos focar no concerto de amanhã. Vai ser perfeito. Vai ser emocionante, Gabriel corrigiu. Perfeito é impossível. Com você tocando, vai ser as duas coisas. Ela sorriu. Naquela noite, Gabriel chegou em casa mais cedo que o habitual. Beatriz estava na sala, fazendo lição de casa. Quando viu o pai, largou tudo e correu para abraçá-lo. Papai, você chegou cedo. Cheguei, princesa, e tenho uma surpresa para você. Que surpresa? Gabriel se ajoelhou na altura dela. Lembra que eu te contei sobre o concerto beneficente que estou organizando? Amanhã à noite, no Teatro Grande. Isso mesmo, pois então eu vou tocar piano lá. E quero que você esteja na primeira fileira me assistindo. Os olhos de Beatriz se iluminaram. Sério? Eu vou te ver tocar de verdade? Vai. E não vou tocar qualquer coisa. Vou tocar a música favorita da vovó, a que ela cantava para você quando era bebê. Beatriz abraçou o pai com força. A vovó vai estar lá também, né? Olhando lá de cima? Com certeza, meu amor. Ela nunca perderia isso. Papai, Beatriz disse, olhando nos olhos dele com aquela seriedade que às vezes assustava pela maturidade. A professora disse que você é um herói, que ajudou outras pessoas a não serem tratadas mal. Sua professora exagera, Gabriel disse, desconfortável com o título. Não exagera, Beatriz insistiu. Você é meu herói, e da vovó, e de muita gente. Gabriel sentiu as lágrimas virem. Puxou a filha para mais um abraço. Bia, você é a razão de tudo. Tudo que eu faço, cada escolha que tomo, é pensando em você. Eu sei, ela disse simplesmente. E quando eu crescer, vou ser forte como você. Vou ajudar as pessoas também. Você já ajuda, Gabriel disse. Só de existir, você me torna uma pessoa melhor. Naquela noite, depois de colocar Beatriz para dormir, Gabriel sentou-se ao pequeno teclado que havia comprado para o apartamento. Não era um piano de cauda, mas servia para praticar. Tocou suavemente, para não acordar a filha, a melodia que tocaria no dia seguinte. Era uma peça que sua mãe amava. Uma canção de ninar brasileira que ela transformava em algo mágico quando cantava. Gabriel havia criado um arranjo especial, misturando a simplicidade da melodia original com harmonias complexas, que refletiam a jornada que haviam vivido. Enquanto tocava, pensou em tudo o que havia acontecido. Em como semanas atrás estava limpando corredores, invisível para o mundo. Em como uma aposta cruel havia se transformado na oportunidade de reconstruir sua vida. Obrigado, mãe. Ele sussurrou para o ar. Por nunca ter desistido de mim. Por ter me ensinado o que realmente importa. O dia do concerto amanheceu ensolarado e perfeito. O Teatro Municipal estava completamente lotado, com mais de 2.000 pessoas. Todas as receitas seriam destinadas para tratamentos de crianças com câncer, exatamente como a mãe de Gabriel havia precisado anos atrás. Nos bastidores, Gabriel estava nervoso de uma forma que não sentia desde adolescente. Dona Margarete apareceu, segurando suas mãos. Gabriel, respira. Você nasceu para isso, ela disse. Faz tanto tempo desde a última vez que toquei para uma plateia assim, ele admitiu. Mas você tocou há 3 semanas para uma plateia muito mais crítica. E foi perfeito, ela lembrou. Foi diferente. Era raiva. Era dor. Hoje é celebração. E tenho medo de decepcionar. Impossível. Dona Margarete sorriu. Porque você não toca com técnica apenas. Você toca com alma. Ricardo Fonseca apareceu, acompanhado de várias pessoas importantes da sociedade. Gabriel, o teatro está lotado. Tem até gente de pé. Nunca vi nada assim. Estão aqui pelo espetáculo, não por mim. Gabriel disse modestamente. Estão aqui por você, Ricardo corrigiu. Estão aqui porque sua história tocou corações e porque querem ajudar crianças, assim como você ajudou sua mãe. Helena apareceu, lindamente vestida. Gabriel, está na hora. A plateia está esperando. E Beatriz está na primeira fileira, com o ursinho da avó no colo,
pronta para ver o papai dela brilhar. O coração de Gabriel disparou. Beatriz, sua filha, sua razão de tudo. Vamos lá, ele disse, respirando fundo. Quando entrou no palco, a ovação foi ensurdecedora. 2.000 pessoas de pé, aplaudindo antes mesmo dele tocar uma nota. Gabriel olhou para a primeira fileira e viu Beatriz, com os olhos brilhando de orgulho, acenando para ele. Ao lado dela estava André, que segurava um cartaz discreto. Você conseguiu, irmão. Helena estava ali também, não no camarote VIP onde normalmente ficaria, mas na plateia comum, ao lado de funcionários do Grupo Ribeiro. Uma escolha simbólica que mostrava o quanto ela havia mudado. Gabriel se sentou ao piano e o teatro ficou em completo silêncio. Boa noite a todos, ele disse ao microfone, a voz ecoando. Antes de tocar, preciso dizer algumas palavras. Ele olhou para Beatriz. Há alguns anos eu fiz uma escolha. Abandonei uma carreira promissora para cuidar da minha mãe quando ela mais precisava. Na época, muitos disseram que eu estava jogando minha vida fora. Mas eu sabia a verdade. Não há carreira no mundo que valha mais que estar ao lado de quem amamos. A plateia estava completamente silenciosa. Minha mãe não sobreviveu, mas ela teve 2 anos a mais de vida. 2 anos onde pude estar presente, onde ela pôde conhecer minha filha, onde pudemos dizer tudo o que precisávamos dizer. Gabriel continuou, a voz embargada. E hoje, este concerto é para todas as crianças que estão lutando como minha mãe lutou, para que elas tenham a chance que ela teve, a chance de mais tempo, de mais amor, de mais vida. Muitas pessoas na plateia estavam chorando. A música que vou tocar agora foi escrita pensando em 3 mulheres importantes da minha vida. Minha mãe, que me ensinou a nunca desistir. Minha filha, que me ensina todos os dias o que é amor incondicional. E em todas as mães e filhas que estão lutando contra o câncer neste momento. Ele colocou as mãos sobre as teclas. Isso é para vocês. E então tocou. A melodia começou suave, quase como um sussurro. A canção de ninar que sua mãe cantava, mas transformada. Gabriel tocou com cada emoção que sentia. A dor da perda, a alegria da paternidade, a gratidão pela segunda chance, a esperança no futuro. Não havia um som no teatro além do piano. Nem tosses, nem movimentos. Apenas 2.000 pessoas hipnotizadas pela música. Gabriel olhou para Beatriz enquanto tocava. Ela segurava o ursinho da avó com força, lágrimas escorrendo pelo rostinho, mas sorrindo. Sorrindo porque entendia, mesmo sendo tão pequena, que aquilo era especial. Que o papai estava tocando para a vovó que ela nunca mais veria, mas que sempre viveria em seus corações. Quando chegou ao clímax da peça, Gabriel fechou os olhos e sentiu a presença da mãe. Era impossível, irracional, mas ele sentiu. Sentiu como se ela estivesse ali, ouvindo, aprovando, dizendo que estava orgulhosa. A música foi diminuindo gradualmente, voltando para a simplicidade da canção de ninar original. E quando a última nota ecoou pelo teatro, seguida pelo silêncio mais absoluto, Gabriel abriu os olhos. Por 3 segundos ninguém se moveu. E então, a ovação. Não aplausos educados, mas uma explosão de emoção. Pessoas gritando, chorando, de pé. Beatriz havia pulado da cadeira e corria para o palco. Gabriel desceu e a pegou nos braços, ela chorando no ombro dele. Foi lindo, papai. A vovó ouviu. Eu sei que ela ouviu. Beatriz soluçou. Eu também sei, meu amor. Eu também sei. A plateia continuava de pé. Helena subia ao palco, com lágrimas escorrendo pela maquiagem impecável. André também. Dona Margarete. Ricardo. Todos se juntaram a Gabriel em um abraço coletivo. Você não apenas tocou música, Helena disse. Você tocou almas. Depois da apresentação, nos bastidores, Gabriel foi cercado por pessoas querendo falar com ele. Mas a conversa mais importante veio de uma mulher de uns 40 anos, segurando a mão de uma menina de talvez 8, careca da quimioterapia. Senhor Gabriel, ela disse, a voz tremendo. Minha filha Clara está em tratamento. Hoje foi um dia muito difícil para ela. Mas quando ouviu que você tocaria, ela insistiu em vir. E agora, pela primeira vez em semanas, ela está sorrindo. Gabriel se ajoelhou na frente da menina. Oi, Clara. Você é muito corajosa. Você também.
A menina disse com voz fraca, mas determinada. Sua mãe ficaria orgulhosa. As palavras saíram com tanta convicção que Gabriel não conseguiu segurar as lágrimas. Obrigado, Clara. Você vai vencer essa luta. Eu sei que vai. Vou, ela concordou. Porque se você conseguiu superar coisas difíceis, eu também consigo. A mãe de Clara abraçou Gabriel. Obrigado por dar esperança para ela, para nós. Aquele encontro definiu o significado de tudo. Não era sobre fama, ou dinheiro, ou carreira. Era sobre conexão humana. Era sobre usar seu dom para trazer luz para a escuridão de outras pessoas. Semanas depois, Gabriel estava em seu escritório quando recebeu a notícia. O concerto havia arrecadado R$2 milhões. Dinheiro suficiente para pagar tratamento completo para 50 crianças, 50 vidas, 50 famílias que teriam a chance que a dele teve. Sua mãe salvou você, Helena disse quando soube. E agora você está salvando outras pessoas em nome dela. É a forma mais bonita de honrar sua memória. Gabriel concordou. É o mínimo que posso fazer. O Prêmio Nacional de Talentos Artísticos acabou vindo também. Gabriel recebeu em uma cerimônia elegante, com Beatriz ao seu lado, usando um vestido especial que Helena havia feito questão de presentear. Quando foi chamado ao palco para discursar, Gabriel olhou para a filha antes de falar. Há algumas semanas fui humilhado publicamente. Uma pessoa me desafiou achando que eu falharia, que eu não era nada além de um faxineiro sem importância. Ele começou. E vocês sabem o que aprendi? Que não importa o emprego que temos, a roupa que vestimos ou o dinheiro que ganhamos. O que importa é como tratamos as pessoas. É ter dignidade, coragem e nunca esquecer quem realmente somos. A plateia estava em silêncio absoluto. Este prêmio não é meu. É da minha mãe, que sacrificou tudo para que eu pudesse ter aulas de música. É da minha filha, que me ensina todos os dias que amor vale mais que qualquer carreira. É de todos os artistas que são explorados e silenciados. E é de cada pessoa que já foi julgada pela aparência e não pelo caráter. Aplausos trovejantes. E para a pessoa que me desafiou naquele dia, que fez aquela aposta cruel, eu digo, obrigado. Porque sem aquele momento, eu nunca teria encontrado a coragem de reclamar quem eu sou. Helena, na plateia, chorou abertamente. Não de vergonha, mas de gratidão por ter sido parte da jornada de redenção. Gabriel terminou o discurso olhando diretamente para as câmeras. Se você está assistindo isso e se sente invisível, se sente como se não valesse nada, eu quero que saiba. Você vale. Seu talento importa. Sua história importa. Nunca deixe ninguém fazer você esquecer disso. Meses se passaram. Gabriel continuou trabalhando com o Grupo Ribeiro, organizando eventos culturais que promoviam artistas desconhecidos. As masterclasses no conservatório se tornaram lendárias, com alunos fazendo fila para participar. E ele tocava regularmente em concertos beneficentes, sempre destinando os recursos para causas sociais. André se tornou gerente de eventos, provando que merecia cada oportunidade que recebera. Helena transformou completamente a cultura do Grupo Ribeiro, implementando políticas de respeito e valorização de todos os funcionários, independente de cargo. E Beatriz crescia feliz, cercada de amor, sabendo que o pai havia lutado contra o mundo inteiro por ela. Uma noite, Gabriel estava tocando piano em casa quando Beatriz se aproximou. Papai, posso perguntar uma coisa? Sempre, princesa. Se você pudesse voltar no tempo, mudaria alguma coisa? Não teria cuidado da vovó? Teria ido para Nova York? Gabriel parou de tocar e puxou a filha para o colo. Não mudaria nada, Bia. Absolutamente nada. Porque cada escolha que fiz me trouxe até você. E você é o melhor presente que a vida poderia me dar. Mesmo sendo difícil, mesmo tendo sido faxineiro, principalmente por isso. Porque me ensinou humildade. Me ensinou que valor não vem de cargo ou dinheiro, mas de caráter. Beatriz abraçou o pai. Quando eu crescer, quero ser como você. Não, meu amor. Quero que seja melhor que eu. Mais forte, mais corajosa, mais bondosa. Então vou ser. Ela prometeu com a confiança absoluta da infância. Anos depois, quando perguntaram a Gabriel qual foi o momento que mudou sua vida, ele sempre respondia a mesma coisa.
Foi quando uma bilionária zombou de mim e me desafiou a tocar piano. Ela achava que estava me humilhando, mas na verdade estava me libertando. Estava me lembrando de quem eu realmente era, de tudo que havia sacrificado, de tudo que ainda podia conquistar. E então, inevitavelmente, alguém perguntava: "Você se casou com ela no final?" Afinal, era a aposta. Gabriel ria. Não. Mas ganhei algo muito mais valioso. Ganhei uma amiga verdadeira, que aprendeu com seus erros e se tornou uma pessoa melhor. Ganhei a chance de honrar minha mãe. Ganhei a oportunidade de criar minha filha com dignidade. E ganhei a prova de que nunca devemos julgar ninguém pela aparência. E se você tocar esse piano, me caso com você. A frase que deveria ter sido uma humilhação se tornou o catalisador de uma das maiores histórias de redenção que o país já viu. Porque no final, Gabriel Santos não era apenas um faxineiro que tocava como um gênio. Era um homem que entendeu que verdadeira riqueza não está em contas bancárias ou contratos milionários. Está em nunca esquecer quem você é. Não importa quão fundo você caia. Está em sacrificar tudo por quem você ama. Está em usar seus dons para trazer luz ao mundo. E está em provar todos os dias que dignidade não tem preço. A bilionária zombou. Ele tocou. E o mundo nunca mais foi o mesmo. Fim da história.